Bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. Nele, você vai aprender a linguagem JavaScript e como incluir script nas suas páginas HTML. Nessa nossa aula, você irá aprender o que é JavaScript, o que pode fazer com a linguagem, como incluí-la nas páginas HTML e entenderá os diferentes tipos da linguagem, a utilizar e armazenar valores, como usar as constantes e as variáveis na linguagem, a concatenar strings e ainda fará alguns scripts simples. O que é JavaScript? JavaScript é uma linguagem de script interpretada. Ela foi criada num convênio entre a Netscape e a Sun. Nessa linguagem, o código-fonte fica embutido na página HTML e é interpretado pelo navegador. Ela tem as características rudimentares de orientação a objeto. Ela também permite você fazer uma programação dirigida a eventos, a coisas que o usuário faça ou interaja com a página. Apesar do nome, ela tem pouco a ver com a linguagem Java. Apenas as características sintáticas de ambas são semelhantes, isso porque ambas vêm da mesma fonte comum, a linguagem C. O que você pode fazer com JavaScript? Com JavaScript é possível manipular imagens embutidas na página. É possível ler e escrever o estado do usuário em pequenas quantidades de dados armazenados no sistema do cliente, os cookies. É possível interagir com o usuário. Você vai poder validar e controlar o conteúdo dos formulários HTML. Você vai poder também detectar a versão do navegador, detectar a necessidade de instalação de plugins, vai poder manipular o conteúdo da página, isso é, alterar características do documento, controlar o comportamento do navegador, fazendo esse carregar um novo documento, retornar para a página anteriormente visitada, exibir páginas diferentes de acordo com o browser do usuário e abrir e fechar janelas. Mas você, com JavaScript, não vai poder ler ou escrever arquivos. Também, JavaScript não vai deixar você fazer desenhos na sua página. Ela não suporta conexões em rede e nem fornece a possibilidade de execução de tarefas em segundo plano. Existem dois tipos de JavaScript. O client-side JavaScript, ou do lado do cliente, e o server-side JavaScript, ou do lado do servidor. No client-side, o código é embutido na página HTML e precisa ser interpretado pelo browser. O interpretador se encontra embutido no navegador web. Essa é a variante mais comum e é que nós aprenderemos em detalhes nesse curso. Na segunda forma de JavaScript, a server-side, é uma alternativa, no fundo, aos scripts CGI. Nessa forma, diferente da anterior, é possível ler e escrever arquivos em bancos de dados no servidor. É interessante a gente fazer algumas observações aqui. Há, como em HTML, algumas diferenças na linguagem em função do tipo de navegador com que o programa está sendo interpretado. Outro dado importante é o próprio nome da linguagem. JavaScript é a propriedade da Netscape. Em outras implementações, como na Microsoft, a linguagem deve ser conhecida com outro nome. No caso da Microsoft, é denominada JScript. Como incluir JavaScript numa página? Há três formas de incluir o código JavaScript em uma página. Através da tag script/script, isso é, entre esses dois comandos, a abertura e o fechamento, através da seleção de um link no código href e através da associação a um evento.
Vejamos o primeiro uso, na tag script. Essa primeira forma, ela pode aparecer em qualquer lugar na página, desde que esteja embutida na tag script. Por exemplo, nessa página mostra como isso é feito. Nessa forma, não é possível fazer referências a elementos HTML ainda não criados. O uso em link e em eventos. Na segunda forma, o link pode ser selecionado através da execução. O link, ao ser selecionado, promove a execução do programa. E na última forma, quando o evento é selecionado, promoverá a execução da página e do script. A estrutura da linguagem. Na linguagem JavaScript, minúsculas são diferentes de maiúsculas. Espaços, tabulações e linhas em branco são ignoradas. O caractere ponto e vírgula pode ser usado como limitador, mas muitas vezes isso é dispensado. Por exemplo, se você mudar de linhas durante o seu código. Como incluir comentários? Na linguagem JavaScript, há 3 formas de incluir comentários na sua página. Você pode usar as barras duplas, pode usar a sequência barra asterisco e asterisco barra, ou pode usar a mesma forma de comentários da linguagem HTML. Tipos de dados da linguagem. Na linguagem JavaScript, há 3 tipos de dados: os números, os strings e os booleanos. E os dados podem ser literais ou variáveis. Os literais serão o tipo dependendo da forma como eles aparecem no texto. Repare o exemplo que segue. João será uma string porque aparece delimitado por aspas. Linguagem JavaScript também, ela aparece delimitada por clicas. Já os números, dependendo de serem inteiros na base 10 ou não, vão aparecer de formas diferentes. Se o inteiro for octais, ou seja, na base 8, eles devem aparecer começando com o 0. Os inteiros hexadecimais devem começar com 0x. Já os reais na forma usual, ou seja, os números de pontos flutuantes, aparecem com o ponto no lugar usual de vírgula na nossa forma brasileira de escrever os números. E, finalmente, os valores booleanos podem ser true, verdadeiros, ou false, falsos. As variáveis. Variáveis são dados que receberão valores que vão mudando no decorrer do programa. As variáveis também podem ser strings, booleanos ou números. Os exemplos que seguem mostram as formas de você declarar variável e usar a variável no seu programa. Você declara a variável usando var antes do nome da variável. E você atribui um dado a uma variável usando o nome da variável seguido de igual e o dado que você quer atribuir àquela variável. Os tipos na linguagem JavaScript são convertidos dinamicamente. Você pode atribuir, por exemplo, à variável i um número e em seguida querer que ela simbolize uma string, como no exemplo mostrado. Números são o tipo básico da linguagem. JavaScript representa todos os números internamente como reais, em 8 bits. A linguagem também apresenta alguns valores numéricos especiais, como os valores mostrados nas linhas que seguem no final dessa transparência. Concatenação de strings. Você vai usar muitos strings no seu código JavaScript, que você vai acabar construindo as páginas HTML com a linguagem. A forma de concatenar string é simplesmente usando o símbolo mais. Veja o exemplo que aparece nessa página, onde diversas strings
foram concatenadas numa string única através do mais, de modo que o texto ficou apenas uma única string. 2 dividido por 0 é matematicamente indefinido. Uma das formas mais simples de escrever textos nas páginas HTML é através da forma mostrada nesse exemplo, onde você usa documento.write ou documento.writeln. As duas linhas que seguem produzem exatamente o mesmo efeito na página vista pelo usuário. Vejamos agora um exemplo completo. Nós vamos gerar essa página. Repare que a página existe uns trechos de texto que é escrito em HTML, enquanto existem outros trechos que serão gerados em JavaScript. A parte que vai ser gerada em JavaScript corresponde ao cálculo das potências de 2 elevado a um certo número. Vejamos como isso é feito. Onde está? Código. Essas são as linhas de HTML e de JavaScript que geram a página que nós acabamos de ver. Até a tag body você já conhece perfeitamente. Repara que depois nós usamos dois tamanhos de títulos para escrever o primeiro título, que aparece em letras maiores, e o segundo título, que aparece em letras um pouco menores, o H2. Depois, usando script, nós começamos a fazer a nossa linguagem JavaScript, nós começamos a embutir a nossa linguagem JavaScript na página. Repare que nós estamos usando as funções documento.write para escrever o código na página agora. Então, repare também que nós estamos concatenando as strings usando a forma que acabamos de ver, o símbolo mais. Para nós fazermos com que o código apareça exatamente como se tivesse sido batido por usuário em HTML, estamos usando para isso os símbolos, as tags BR e H2, embutidas no código através do documento.write. E com isso, nós vimos no primeiro exemplo de JavaScript. Depois disso, complete o seu trabalho da primeira aula fazendo os exercícios sugeridos no texto. Não deixe de reler esse material se por um acaso você se sentir inseguro na resposta de algum exercício. E até a próxima aula, quando veremos os comandos da linguagem.